Bora lá, galera, eu sou o Carlos Leandro, você está mais uma aula aqui da Operação Rota Matemática. Só lembrando para vocês, rota é a revisão objetiva da teoria e aplicação para o seu concurso público, beleza? Nossa aula, só lembrando você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, tá? Deixa o teu like, teu comentário, ativa o sininho, porque toda quinta e toda sexta, 19 horas, nós temos aulas de novos no canal. Essa aula aqui de frações, hoje nós vamos falar de frações. Essa aula faz parte de um conjunto de aulas que eu quero fazer uma revisão completa da matemática básica para você aplicar no seu concurso. Seja ele de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, vamos fazer uma reavaliação, vamos fazer uma revisão completa do seu conteúdo, beleza? Por que, professor, vamos fazer aula por aula? Porque muita gente hoje em dia tem dificuldade, não é com o assunto que cai na prova em si, são com os assuntos deixados lá atrás, que você não conseguiu dominar, meu abençoado, minha abençoada. Mas na nossa missão, na missão da rota, você vai descobrir como é que faz para alcançar o objetivo, beleza? Bora lá então. Hoje nós vamos falar de frações, então vamos falar de uma maneira bem objetiva. O que são frações? O que é uma fração? Sempre, gente, preste atenção, sempre, preste atenção nessa palavra que eu falei, sempre que você puder representar um número qualquer, frações se confunde muito com, na verdade, a definição de fração, ela é muito parecida com a definição dos elementos do conjunto dos números racionais, tá? Mas sempre que eu tiver ou eu puder representar um número qualquer que seja, de uma forma de A sobre B, o que é A? A é qualquer número. Quem que é B? É outro número qualquer também, que inclusive pode ser iguais. Mas sempre que eu puder representar um número nessa forma de A sobre B, eu estou representando ele numa forma fracionária. Mas, professor, tá, isso é representação, mas o que é uma fração? Uma fração, ela sempre vai ser uma parte, tá, de alguma coisa. Então, frações tem algumas coisas que você precisa guardar esse conceito para você, tá? Se eu tenho uma coisa completa, certo? Se a coisa está completa, certo? Senso comum, a gente diz o quê? Que essa coisa está inteira, certo? Ela está completa, ela está inteira. Mas se eu dividir essa coisa em partes, preste atenção a essa palavra que eu vou falar, em partes iguais. Se eu dividir essa coisa em partes iguais, cada uma dessas partes vai ser chamada de fração. Oxi, é isso mesmo, meu querido, vamos lá. Então, se eu tenho um inteiro qualquer que seja. Qual inteiro qualquer, professor? Qualquer número que você imaginar, meu querido. Qualquer número que você imaginar, sei lá, qualquer número. E se eu dividir esse número por 8, vai para lá. Cada parte desse número vai ser 1/8 dele. Então, para eu poder pegar esse número que eu dividi em 8 partes, para eu poder pegar esse número e montar e deixar ele inteiro novamente, eu tenho que juntar essas 8 partes. Se eu tenho uma parte de 8 e eu somar com mais uma parte de 8, eu tenho uma de 8. Se eu pego uma parte de uma coisa com uma parte da mesma coisa, agora eu tenho 2 partes de 8, tá? Essas 2 partes de 8, ela pode ser chamada de 2/8, tá bom? Mas quando que isso vai voltar a ser um inteiro? Quando eu fizer somas o suficiente para que isso aqui, ou melhor, para que a representação fique 8/8. Agora eu tenho as 8 partes das 8 que eu tinha repartido. E 8 dividido por 8 é 1. Oxe! Então quer dizer, professor, que um inteiro é representado pelo número 1? Isso!
Exatamente. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre frações é, se você quer transformar ela num inteiro, você tem que olhar para esse número de baixo. Mas que número é esse? Ele tem um nome que a gente vai falar já dele, tá? Você tem que olhar para o número de baixo. Aqui diz em quantas partes aquele número inteiro foi partido. Nesse caso foi em 8, mas poderia ter sido em qualquer outra, tá? Então, esse número de baixo, esse número de cima, certo? Ele me diz algumas coisas. O número de cima, ele é chamado de numerador, porque ele está me dizendo quantas partes do inteiro eu tenho naquele momento. Então, quando eu escrevo a fração 3/8, eu estou dizendo que eu tenho 3 partes de uma coisa que foi dividida em 8 partes. Então, o numerador me diz o número de partes que eu tenho. E o de baixo, que é esse número aqui, ele recebe o nome de denominador. Por quê? Porque ele dá um nome para a fração. Nesse caso aqui é 3/8. Se fosse um 5, eram 3/5. Tá? Então, o de baixo me diz em quantas partes o inteiro, que eu não sei qual é, ele foi dividido, e em cima me dá o número de partes que está comigo nesse momento. Aqui nessa fração eu tenho 3 partes de uma coisa que foi dividida em 8 pedaços iguais, tá? Vamos dar então continuidade. Já sabemos mais ou menos então o que são frações, mas o mais importante que de fato cai em concurso público não é você saber o que é uma fração, é você saber realizar operações com essas frações. Que operações, professor? Operações de soma, subtração, de multiplicação, que eu vou botar só um pontinho aqui, e de uma divisão. Você saber fazer operações com frações é o que vai te ajudar nas resoluções de questões de matemática. E as operações com frações caem em qualquer tipo de assunto que você imaginar dentro da matemática. Se você não dominou frações, você vai até saber de equações de segundo grau, você vai até saber resolver equações de Newton, vai saber fazer matrizes, vai saber fazer muita coisa. Mas na hora de realizar as operações de frações, você vai travar. Por quê? Porque lá atrás ficou a dificuldade, mas nós vamos matar agora na rota matemática. Lembra aí, galera? Só para deixar vou fazer um pause aqui só para te lembrar. Se você não é inscrito nesse canal e você gosta dessas aulas, se inscreve agora, deixa seu like, ativa o sininho. Toda quinta e toda sexta, 19 horas, tem aula nova para você. Nós também vamos ter aulas de raciocínio lógico, beleza? Então vamos lá. Por que eu dividi assim? Soma e subtração estão juntos, multiplicação e divisão estão separados, porque as regras são diferentes para multiplicação e divisão, mas para soma e subtração são iguais. Então já guarde isso aí. Quando eu estou falando de soma e subtração de frações, para soma e subtração, a maneira de somar ou de subtrair frações são iguais. É a mesma coisa que você vai fazer para soma e subtração. Multiplicação tem uma regra só para ela, divisão tem uma regra só para ela, tá bom? Vamos então para as operações de soma e subtração. Lembra que eu falei do denominador, que é o número de baixo? Você vai sempre olhar para esse número quando você estiver trabalhando com soma e subtração. Se o denominador ou se os denominadores forem iguais, a regra para soma ou subtração é o seguinte: você mantém o denominador e soma ou subtrai o numerador. Como assim? Vamos olhar. Olha o que a regra está dizendo. Quando os denominadores forem iguais,
na soma e na subtração. Quando os denominadores forem iguais, você vai manter o denominador e vai somar ou subtrair, depende do que você vai estar fazendo, o numerador. Vamos lá. Eu tenho então aqui 6 oitavos. Deixa eu só, peraí que ficou manchado. Eu tenho 6 oitavos mais 3 oitavos. Como que eu somo? Vamos olhar para o denominador. Denominadores, a parte de baixo é igual. Denominadores iguais, eu faço o quê? Eu mantenho quem? O denominador. Então, meu resultado, eu vou manter o denominador, que no caso é o 8. Mantém o denominador e realiza a operação de soma ou subtração do numerador. Aí eu tenho 6 mais 3. Que o resultado vai ser 6 mais 3 dá 9. Então, o resultado aqui mantém o denominador e soma os numeradores. Quando que eu posso fazer isso? Quando os denominadores, ou seja, as partes de baixo, forem iguais. E uma subtração, só para saber, se fosse a mesma coisa, 6 oitavos menos 3 oitavos. Vou de maneira mais direta agora. Denominadores iguais, mantém o denominador, que é o 8. 6 menos 3 dá 3. Então, 3 oitavos. Regra simples, objetiva, direta, como assim é na rota. Uma revisão objetiva, tá? Denominadores iguais, mantém o denominador, certo? E faz a operação de soma ou de subtração dos numeradores, que é a parte de cima. Beleza? Mas o problema não é aqui. Aqui é fácil de entender. O problema é quando os denominadores, na soma e subtração, quando eles são diferentes. Aí o negócio complica. Por quê? Porque quando os denominadores são diferentes, quando eles são diferentes, preste atenção. Preste atenção. Quando eles são diferentes, se vai multiplicar o denominador, os denominadores, e vai somar ou subtrair, soma ou subtrai cruzado. Que danada é isso, professor? Você vai ver. Vou te mostrar, tá? Vamos lá então. Vou pegar então 6 terços mais 2 quintos. Vamos para os denominadores. Denominador, que é a parte de baixo, são iguais? Não, são diferentes. Denominadores diferentes. Primeira coisa que eu faço, multiplico os denominadores. Então, eu pego esse denominador e multiplico por esse. Então, o resultado vai ser 3 vezes 5, né? Que vai estar lá. O próximo denominador vai ser 3 vezes 5. E vou somar ou subtrair cruzado. Aqui tem uma soma, tá? Como que eu faço essa soma? Eu faço esse cruzamento aqui, ó. Esse por esse e esse por esse. De cima para baixo, de baixo para cima. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, 6 vezes 5, certo? Eu vou multiplicar 6 vezes 5. E vou somar, que era a soma que tinha, tá? Com 3 vezes 2. Só repetindo para você. Multiplico os denominadores e soma ou subtrai. Eu vou até dar uma melhorada assim, ó. A multiplicação. Botar assim. A multiplicação cruzada. Porque 6 vezes 5, tá aqui, você vai somar com 3 vezes 2. Professor, e se fosse um menos? 6 vezes 5 menos 3 vezes 2.
Beleza? Continuando. 3 vezes 5 vai dar 15. 6 vezes 5 vai dar 30. 3 vezes 2 vai dar 6. 30 mais 6, 36. Esse seria, então, o resultado da soma de 6/3 com 2/5. E se fosse subtração, a mesma coisa. 6 vezes 5 menos 3 vezes 2 ia dar o resultado 30 menos 6 ia dar 24 lá. Beleza, gente? Vamos agora para a regra de multiplicação. Na regra de multiplicação, já se torna mais simples. Multiplicação de frações é uma das mais simples das regras de serem aplicadas, tá? Porque eu pego denominador, desculpa aí, galera. Numerador vai multiplicar o numerador e o denominador vai multiplicar o denominador. Traduzindo o que eu estou falando, o de cima multiplica pelo de cima e o de baixo multiplica pelo de baixo. E o resultado é o resultado da multiplicação. Vamos então pegar aqui, ó, 3/2 vezes 2/5. 3/2 vezes 2/5. Na multiplicação, pouco importa quem é o denominador, pouco importa quem é o numerador, pouco importa quem são os que estão envolvidos. Eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, o resultado vai ser 3 vezes 2 por 2 vezes 5, que são as multiplicações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 2 vai dar 6, 2 vezes 5 vai dar 10. Pronto, 6/10 é o resultado. Ah, professor, dá para simplificar? Dá, mas a gente vai falar de simplificação no outro momento, tá? Então, regra de multiplicação. E a regra de divisão? A regra da divisão, particularmente, eu acho ela simples. Mas algumas pessoas, eu acho a regra de soma com denominadores diferentes mais complicada do que a regra de divisão. Mas muita gente tem dificuldade na regra da divisão, porque confunde com a multiplicação, porque quer olhar denominador, quer olhar numerador, mas vamos lá. Na divisão de frações, certo? Você vai manter aquela fração que está no numerador, e vai multiplicar pelo inverso da que está no denominador. O que quer dizer isso? Primeiramente, o que é uma divisão de frações? Quando eu tenho, por exemplo, 2/3, que essa fração 2/3 está sendo dividida por uma outra fração 4/2, tá? Está sendo dividido por uma outra fração. Aqui eu tenho um exemplo de divisão de frações. Eu vou já dar uma dica para vocês de uma situação quando aparece um número inteiro aqui ou aqui, tá? Só um minutinho que eu vou passar para vocês, mas vamos primeiro aqui. Então, quando eu tenho uma divisão de frações, eu mantenho aquela que está no denominador, ou seja, 2/3, e vou multiplicar e multiplica pelo inverso dessa que está no denominador. E o que é o inverso de uma fração? Lembra que a fração ela é composta de numerador e denominador. O inverso de uma fração é pegar quem está no denominador e passar para ser numerador, e quem está no numerador vai passar a ser denominador. Só é inverter de fato elas. Então, o inverso de 4/2 é 2/4. Aí eu caio na multiplicação de frações. Só que a multiplicação de frações, a gente acabou de ver que é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo.
2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, 2 terços dividido por 4 meios dá 4 12avos. Ah, por que você falou avos, professor? Porque na denominação de frações, você só conta meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimos. A partir de 11, passa a repetir o número cardinal, no caso 11, e dizer avos. Então, aqui são 12 avos, tá? A garganta está secando, mas vai dar para finalizar. Mas a dica que eu queria passar para vocês ainda final a respeito de divisão de frações é o problema seguinte: quando eu tenho duas situações, 1 dividido por 2 terços, ou, vou dar um outro exemplo aqui, 3 quintos dividido por 2. Veja só, aqui eu tenho um número inteiro que está sendo dividido por uma fração. E aqui eu tenho uma fração que está sendo dividido por um número inteiro. Qual que é a regra da divisão de frações? A regra é: mantém quem está no numerador e multiplica pelo inverso de quem está no denominador. Quem está no numerador aqui é um número inteiro. Esse número inteiro poderia ser representado por qualquer fração. Poderia ser representado, por exemplo, se eu quisesse aqui, 3 sobre 3 também daria 1. 4 sobre 4 também daria 1. Mas aqui ele está com um número inteiro. Então o que é que eu faço? Apenas mantenho, pela regra da divisão de frações, eu mantenho quem está no numerador e vou multiplicar pelo inverso de quem está no denominador. O inverso de 2 terços é 3 meios. Aqui eu tenho um número inteiro vezes uma fração. Só que esse número inteiro aqui, eu tenho que lembrar, ou aliás, passar para você uma informação. Sempre que o número ele está representado na sua forma inteira, eu posso também afirmar que esse 1 é a mesma coisa de 1 sobre 1. E qualquer número, 2, é a mesma coisa de 2 sobre 1, que 2 dividido por 1 também. Então, 1 vezes 3 vai dar 3, e 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 1 dividido por 2 terços é igual a 3 meios. E nessa situação aqui, lembra que eu falei? Divisão de frações, mantém o numerador. Quem que é o numerador nesse caso aqui? É o 3 quintos. Então, o 3 quintos vai ser mantido. E vou multiplicar pelo inverso do denominador. Mas no denominador eu tenho um número inteiro, não tenho um número fracionário. Eu acabei de falar para você que todo número inteiro, ele também pode ser representado assim, como sendo dividido por 1. 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, eu vou manter o 3 quintos e multiplicar pelo inverso de 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é o quê? 1 sobre 2. Então, multiplica agora. 3 vezes 1 vai dar 3. 5 vezes 2 vai dar 10. 3 décimos. Então, 3 quintos dividido por 2 é igual a 3 décimos. Galera, essa foi uma aula de operações de frações de maneira com uma revisão objetiva e direta para você. Se você está gostando das nossas aulas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu joinha, curte, compartilha esse vídeo, tá? E toda quinta e toda sexta, 19 horas, aula nova no canal, beleza? Valeu, galera, obrigado e até a próxima aula.